Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso treinamento de NX12 Essentials, treinamento esse disponível aqui no canal Produtivo 3D. Então, na aula passada nós vimos sobre Datum Features e nesta aula nós vamos estudar aqui, vamos começar a estudar as ferramentas de medição que nós temos no NX e também de informação, são as Measurement e Information, tá? Nós vamos começar com o Object Information, que vai trazer todas as informações detalhadas de um objeto, não necessariamente que você vai usar isso com grande frequência, mas às vezes, principalmente em objetos que a gente importa, às vezes quer saber alguma informação, quer saber alguma coordenada do objeto, enfim, são informações que vêm nesse objeto, tá? Pode ser uma curva, um sólido, enfim, qualquer tipo de objeto que você importar para dentro do NX, você pode analisar essas informações, tá? Mas ele é bem simples, é um relatório que mostra as informações desse objeto, as possíveis informações desse objeto. E aí, então, a gente entra no Measure. O Measure, a gente tem algumas formas de trabalhar, nós não vamos ver todas, tá, pessoal? Porque isso, no dia a dia, vocês vão trabalhando, mas a gente vai ver aquelas mais comuns, tá bom? Também vamos ver como adicionar um material a um objeto, e aí, com a adição desse material, a gente pode fazer, então, algumas análises, como, por exemplo, saber o peso desse material, né? Você pode ter construído um molde, e aí você define que esse molde, o material que vai ser construído é um alumínio, então você pode ver qual que é o peso final desse produto, tudo isso dentro do NX. Ou é um aço, você pode analisar o peso final desse produto, beleza? Então, vamos para a nossa tela do NX e vamos começar então com o Object Information. Eu tenho aqui na tela do NX dois arquivos abertos, são os dois arquivos que vocês já receberam aí, o Selection Rule, né, e o Layers, tá? Para a gente poder trabalhar com esses dois arquivos e tem situações diferentes aqui para a gente analisar. Então, olha só, eu vou selecionar aqui o Selection Rule, tá? E aqui nós temos um único sólido com algumas curvas, né, que estão dentro de uma sketch. Eu quero ver algumas informações sobre esse objeto, tá? Sobre esse sólido, sobre uma curva, enfim. Quero pegar informações sobre ele. Então, estando aqui, tanto faz no NX Modeling, ou se você entrar aqui no Shape Studio, nós vamos buscar a mesma aba, tá? E que aba que é essa? Nós vamos até a aba Tools. Então, na verdade, nós temos três caminhos para acessar esse recurso, tá? A aba Tools é uma delas, e aí a gente vem em Tools, More, e aí a gente tem aqui Object Information, que é o atalho Ctrl+I, certo? Então, essa é uma opção. Na própria aba Home aqui, ó, nós temos aqui no final, ó, em Análises, nós temos esses ícones, só que aqui está bem pequenininho, né? Então aqui fica mais difícil de encontrar, que é o Object Information, Ctrl+I. Ou também você pode vir no menu, Information, Object. Então você vai pegar ali as informações do objeto. Todos eles você pode acessar, né? O atalho, a opção mais rápida aqui, o Ctrl+I. Perfeito? Bom, escolha a maneira que você quiser. Eu vou aqui em Tools, More, Object Information, e aí ele pede para a gente selecionar o objeto. Ah, mas quantos objetos eu posso selecionar? Quantos você quiser, tá? Você pode colocar uma lista de objetos, ele selecionar vários objetos e ele vai gerar o relatório com todos esses objetos. Para começarmos agora, para a gente não ter tantos objetos para analisar, vamos selecionar só um. Vou pegar aqui esse sólido e vou dar um clique em OK. Ele vai gerar para a gente aqui um relatório, ó, com a extrusão. Essa extrusão, esse recurso que a gente pegou ali, né, ele está selecionando o extrude, está dizendo qual é o arquivo, datas de modificação, de criação, enfim, são informações daquele objeto, tá? Então, os filhos, né, todos os filhos daquela extrusão, tá tendo uma festinha aqui no condomínio, então, por favor, vocês não se preocupem com essa gritaria, tá bom? As crianças aqui estão fazendo maior fuá. Mas vamos lá, para frente. São inúmeras as informações, certo? A gente também pode fazer o seguinte, eu posso criar aqui, ó, selecionar Solid, vou de novo lá, ó, More, Object Information, vou pegar o sólido aqui. Quando você tem, né, vários objetos para selecionar, nesse caso a gente tem o sólido bem destacado, ele também vai fazer essa seleção ali, né? Obviamente ele vai pegar o recurso para analisar. Perfeito? Bom, vou tirar aqui o filtro e agora eu vou selecionar uma curva, um outro objeto, ó. More, Object Information, eu vou pegar aqui, por exemplo, essa curva. Vou dar um OK e ele vai trazer para a gente aqui, ó, a sketch com todas as informações, tá? Tudo que ele traz aqui, pessoal, são parâmetros e informações daquele objeto que você selecionou, tá?
Se a gente ir aqui no Layers, por exemplo, como eu tenho objetos diferentes aqui, ó, eu vou pegar de novo em Tools, More, Object Information, e agora eu vou selecionar mais de um objeto, tá? Por exemplo, eu vou pegar esse objeto aqui, vou pegar essa superfície e vou pegar também esse arco aqui, ó, tá? Também vou pegar um círculo fechado aqui. Pronto, selecionei esses objetos, vou dar um OK, e ele vai gerar para a gente aqui o relatório de todos esses objetos selecionados. Ó. Então, se a gente for aqui, ó, eu tenho o primeiro que é o cone, perdão, o cilindro, né, que foi o primeiro que eu selecionei, aonde está, qual é o arquivo, né, o diâmetro, a altura. Percebam que todos os parâmetros de construção daquele objeto que for possível colocar aqui, ele vai colocar para a gente, tá? Obviamente, esses objetos foram construídos aqui dentro do NX, então esses parâmetros estão vinculados a esse arquivo, né? Então é mais fácil. De repente, você pode pegar um arquivo STEP, um arquivo AGES, e aí, lógico, que vai ficar mais difícil obter essas informações aqui, tá? Aí depois eu tenho um corpo aqui, ó, percebam que ele é um corpo, né? E aí nesse corpo, as informações são menores. É o que eu falei para vocês, que é aquela superfície, né? Então, a superfície, por não ter parâmetro, não foi construída, ou ela até pode ter sido construída no NX, mas foi quebrado os parâmetros. Percebam que são poucas as informações que a gente tem dela, né? Depois o arco, né? Então, aqui o arco eu tenho informações, ó, do raio, o diâmetro, o delta angle, né? Como ele não é fechado, né? Não é 360, não vai de 0 a 360, não está fechado, então o delta angle dele aqui é 193 graus, né? O ponto de centro, o ponto central, o start, o end. Da mesma forma acontece com o arco fechado, né? Só que o arco fechado ele tem um delta angle aqui de 360 graus, tá? Então, esse é o relatório de informação do seu objeto, tá? É o Object Information. Qualquer uma das opções que a gente viu ali, Ctrl+I, Tools, ou então no menu Information Object, você vai encontrar esse comando aí para ver as informações do objeto. Perfeito? Mas é basicamente isso, tá? É para você ver aqui alguns parâmetros, caso você queira consultar alguns parâmetros e saber mais informações de cada objeto. Beleza, pessoal? Prosseguindo então, pessoal, vamos agora fechar aqui essa janela e vamos ver, vamos começar aqui a estudar a ferramenta Measure, tá? Eu vou voltar aqui para o início, tá? Dentro do arquivo Layers aqui. E nós vamos, nessa aula a gente vai ver aqui o Measure Single, tá? Single Objects. Como é que ele funciona? Vamos entrar aqui em Análises. Aí você, sempre que for trabalhar com para extrair informações de medida de um objeto, você entra aqui em Análise, né? A gente vai, esse menu aqui é de análise, então a gente vai analisar informações de medida de algum objeto. E aí a gente vem aqui no Measure, tá? Essa caixinha aqui ela foi remodelada, né? Se eu não me engano, até a versão 10 ou 11 era diferente esse tipo de recurso, e aí ela foi remodelada, e desde então tem esse formato. E nas versões mais recentes, ela recebeu sim algumas melhorias, até algumas coisinhas interessantes, tá? Mas pouca coisa, tá? Essa é uma tela que a gente usa só para extrair aquela informação momentânea, tá? Aqui você não está criando cota, você não está criando medidas que são paramétricas ao seu objeto. Você até pode ter uma associação ao seu objeto, mas só para que você tenha essa informação sempre atualizada. O que eu quero dizer com atualizada? Eu posso, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu vou selecionar um objeto qualquer aqui e eu posso dizer que essa informação que ele está me dando aqui, ó, se a gente entrar em Settings, eu posso dizer que ele é associativo, tá? Eu tenho aqui, ó, associativa. Mas eu vou poder mudar, por exemplo, aqui, ó, o length está dando essa medida. Se eu mudar essa medida aqui, o meu modelo vai mudar? Não, não vai. Porque o que está paramétrico é o measure ao seu objeto, tá? Então, quando você alterar o seu objeto, você vai ter essas informações atualizadas aqui, tá? Mas, como isso aqui é o tipo de informação momentânea que a gente quer para saber alguma informação, medir rapidamente só na tela, dificilmente a gente utiliza esse associativo aqui, tá? Ele vai criar na árvore de features aqui mais um recurso, e às vezes esse recurso é só para ser uma medida momentânea, tá? Então, percebam que a gente selecionou aqui, já vem como padrão a opção Object. Eu vou dar um reset aqui, ó, só para que a gente tenha a mesma tela em todos, tá? Vocês estejam com a mesma tela que eu. Então ele vem assim, dando um reset ele vem assim. Aqui nós temos Object to Measure, tá? Qual é o objeto que eu vou medir? Então eu vou selecionar e também nós temos alguns filtros. É um objeto, eu vou fazer a medição ponto a ponto, eu posso definir um vetor, eu posso fazer setagem, né? Selecionar vários objetos
né? Ou um objeto como um set e outro objeto para pegar a distância entre eles, tá? Point set, que é a mesma coisa que object set, e csys. Bom, o que, que eu uso daqui, pessoal? Eu uso object, point e vector, tá? Às vezes, em alguns casos eu já utilizei o object set aqui, tá? Mas poucos casos. As opções que eu mais uso são essas três aqui de cima. O vetor é só para dizer qual que é a direção que eu quero aquela medida quando eu estou trabalhando com point, tá? Todos os objetos que você selecionar vai vir para essa caixinha aqui, que é o objeto selecionado. Depois nós temos aqui o measurement method, que é o método de medida, né, que você vai estar trabalhando. Nós temos o displaying, o que, que é para exibir aqui quando você selecionar, porque você vai selecionar qualquer objeto, tá? E aí essas opções estão dizendo o seguinte, é para exibir a distância, é para exibir curve edge, tá? É para exibir angle, é para exibir informações da face e também do corpo. Então, todas essas informações vão ser listadas na tela. Então, quanto maior informações você selecionar aqui, maior vai ser a janelinha que vai aparecer na tela aqui. Perfeito? Aí a gente tem outras configurações aqui de hint, que nunca utilizei essa opção. No settings, aquela opção de associativa. Display annotation, se você deixar marcado, depois que você fechar essa janela, a informação vai ficar na tela. Tá? Se estiver desmarcado, você pode dar um aplicar, pode dar um ok, cancelar, a informação não fica na tela. Tá? E aí, qual é o sistema de coordenadas de referência? Né? A gente mantém sempre aqui o absoluto. Enable hints, que são as janelinhas que vão aparecer, ó, tá? São os hints. E a gente tem algumas questões de preferência. Pouca coisa, eu nunca alterei aqui, tá? Se você quiser abrir para ver aqui as opções, tem algumas coisas de configuração de cor, né? Que você pode estar configurando. A precisão, né, de cálculo, o que você quer mensurar aqui, tá? Então, são configurações básicas. Então, fique à vontade para alterar e ver o resultado aí. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu vou selecionar aqui a opção Object, e aí, quando a gente seleciona um objeto, olha só, vou pegar, por exemplo, esse círculo aqui. Ó. Peguei o círculo e ele me mostrou essas informações aqui. Tá? Então, eu tenho Length, Radius, que a gente pode trocar aqui, ó, se você clicar, você pode pedir o diâmetro. Tá? Arc Center, Curve Start, Curve End, tá? O raio mínimo da curvatura. São essas informações que a gente tem daquele objeto. Mas se eu pegar um outro objeto, percebam que ele colocou o arco lá, ó, e ele está me pedindo, selecione um novo objeto, né? Um objeto. Eu vou pegar esse objeto aqui, só que eu vou selecionar aqui um filtro, ó, aqui, para sólido. Eu quero que ele pegue o sólido. Peguei o sólido, e agora, percebam que aquela tela do círculo sumiu, e está aparecendo só essa tela aqui. O que essa tela está me informando? A distância mínima entre os objetos, tá? Entre o arco e o cilindro que a gente selecionou. A gente pode trocar isso aqui, ó. Eu posso pedir a distância máxima. Ele vai pegar a distância máxima entre os dois objetos. Que aí ele vai pegar nesse outro lado do círculo e do outro lado lá também do cilindro. Tá? Então ele vai mostrar isso aqui. Mas por que ele está fazendo isso se eu tinha selecionado lá o cilindro? Porque nós temos aqui na lista, ó, o arco e o sólido. Mas ele está pedindo para selecionar um outro objeto. A partir do momento em que eu seleciono um objeto aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar o sólido, ó, Solid Body Cylinder. Vou selecionar ele, aí ele vai me mostrar as informações daquele objeto. Percebam que as informações são muitas, tá? Se a gente desmarcar aqui, ó, vou desmarcar algumas opções para selecionar um outro objeto, tá? Eu vou pegar, por exemplo, só, deixa eu ver, só a face. Esses outros eu vou tirar. E aí eu vou pegar agora o novo, ó, select um novo objeto, eu vou selecionar essa opção aqui de face, né? Porque apesar de ser um sólido, eu quero só essa face aqui, ó, tá? E quando eu clico no objeto 3 ali, ó, ele vai me mostrar a área e o perímetro e o centro gravitacional daquela face, certo? Por que isso? Porque eu deixei selecionado só a face. Mas se eu marcasse aqui a opção body, se eu marcar a opção body, aí eu preciso ter um corpo, né? Um corpo 3D, tá? Nesse caso, eu selecionei só uma face, tá? Então, para mim pegar, por exemplo, aqui eu tenho um outro objeto. Ó. Se eu clicar na face, percebam, ó, eu tenho face selecionado lá, ó, certo? Então ele vai pegar as informações de face. Não, mas eu vou trocar aqui e eu vou selecionar body. Agora, se eu clicar de novo, aí ele vai me dar todas essas informações aqui, ó, do corpo também, ó, de volumetria, massa, o peso aqui, né? Isso aqui, a massa, né? Para dar o peso. Só que isso aqui, essas informações, elas não estão corretas porque esses objetos não receberam nenhum
material. Ele está analisando somente um sólido, então essas informações não são fiéis, tá? Para que elas se tornem fiéis, você precisa adicionar uma propriedade de material a esse objeto, ok? Então, de acordo com o que você seleciona aqui, é o que ele vai mostrar na tela. Então, olha só, vou dar um reset para limpar tudo e vou selecionar agora, ó, vou só desmarcar essas opções porque eu vou trabalhar só com curvas. Vou deixar essas 3 aqui selecionadas. Então, vou pegar esse círculo, ele vai me mostrar essa informação. Vou pegar esse círculo aqui, ele vai me mostrar outras informações, inclusive um inner angle, tá? E agora eu vou pegar esta linha aqui, para ser um objeto diferente. Pronto, então temos essa linha, temos esse objeto e esse objeto. Tá? Então percebam que cada objeto tem informações diferentes. Né? Obviamente porque cada objeto tem a sua estrutura, né? Então vou pegar esse arco aqui agora. Pronto, então agora eu tenho o arco. E aí nesse arco a gente consegue ver aqui as informações desse objeto. Certo, pessoal? Então, aqui a gente vai, na opção Single, né, Object, você vai selecionando e esses objetos vão sendo adicionados aqui nesse painel e você pode ver informações de cada objeto. Tá? Nós não estamos, nesse momento, medindo distâncias de um objeto ao outro, ok? Porque a gente está pegando objetos, a gente está pegando informações desses objetos, tá? Vou dar de novo aqui um Reset e agora eu vou selecionar 2 objetos, tá? Vou pegar esse e esse aqui. Pronto. Então, quando eu peguei somente 2 objetos, percebam que ele me deu ali algumas informações, inner angle, minimum distance. E nesse caso, pessoal, a gente está tratando de 2 objetos que são iguais, ou seja, são círculos. Poderia ser um arco. Ainda assim seria, digamos que semelhante, tá? Porque o arco ele pode ser um círculo, se ele for de 0 a 360, né? Ou não, se esse ângulo for menor do que 360. Mas as propriedades que constituem esse arco vão ser muito semelhantes ao de um círculo, ou igual ao de um círculo, né? Igual não, porque né, para ser igual tinha que ser de 0 a 360. Enfim, serão semelhantes. E aqui nós temos características desses objetos. E nesse caso ele está mostrando o minimal distance. Se eu clicar, percebam que agora, como os objetos são iguais, tá? São 2 círculos, ele também tem outras opções. Eu tenho máximo distance, máximo center to edge, maximum edge to center e também tenho centro a centro. Então eu posso pegar, essa é uma opção bem interessante que eu considero, que eu posso pegar a medida de centro a centro dos objetos. E também essa informação eu posso puxar ela para fora aqui, ó, tá? Que aí vai me mostrar aqui fora, né? Que é isso aqui. Tá? Para distanciar dos objetos e ficar mais limpa ali a forma de medir. Ok? Então eu queria mostrar essa opção porque quando a gente seleciona muitos objetos, ele vai nos dar as informações de cada objeto. Nesse caso, nós selecionamos 2, e aí, como os objetos são semelhantes, eu consigo também fazer medições de características semelhantes, como nesse caso, de centro a centro. Ok? Beleza. Bom, nessa aula o que eu queria mostrar para vocês é isso, tá? A parte de Object Information e também a medição de objetos semelhantes, né? E objeto, nesse caso, single, né? Como a gente chama, simples. Nas próximas aulas, com certeza, nós vamos ver aqui essas outras opções e aí nós vamos também ver outros recursos aqui. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.